Fala galera, eu sou o Eduardo. E eu sou a Fernanda. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, muita gente pediu pra gente gravar esse vídeo hoje. E no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, como que a gente se conheceu. Pessoal, tudo começou mais ou menos no ano de 2006. Eu tinha 16 anos e ela 15. Foi há 84 anos. A gente tem um amigo em comum e esse amigo, um certo dia, ele foi dormir na minha casa. Aí era na época do Orkut, MSN, Flogão, bem antigo, né? Essa época de internet bem antiga, quando a internet era discada ainda. E a gente tinha que esperar da meia-noite para usar a internet. Então, esse amigo foi dormir na minha casa e aí ele falou assim, poxa, deixa eu logar no meu MSN um pouquinho. Aí logou no MSN dele lá, usou lá, conversou. E depois de um bom tempo nós fomos dormir. E no dia seguinte, ele tinha deixado o MSN dele lá aberto. E aí, por algum motivo, eu fui lá e copiei todos os contatos dele e importei no meu MSN. Safado! Eis que apareceu essa lindeza aqui no meu MSN. E aí eu fui, assim, eu conversei com várias pessoas, né, que eu tinha importado do MSN desse nosso amigo, e aí apareceu ela. E aí a gente começou a conversar. E eu tinha acabado de ganhar um computador, que naquela época se dava um computador para meninas que faziam 15 anos. E aí eu tinha acabado de ganhar um computador, era uma febre. Aí eu comecei a usar MSN, usar isso tudo, e a vida antigamente era um pouco difícil. Aí então, conversa vai, conversa vem, ele apareceu. E do início eu não dei muita confiança, não dei muita ideia. E depois de muito tempo que a gente começou a se falar. Não quis me dar assunto, não. Não dei muito assunto. Eu demorei alguns dias para conseguir puxar realmente um assunto com ela e saber de onde era e tudo mais. Depois de algum tempinho conversando, a gente acabou sabendo, na verdade, eu nem sabia de onde ela era, nem sabia que morava aqui perto. Demorou tanto para responder, de começar a conversar, que acabou que ele não sabia que eu tava no meio daquelas meninas do contato lá do nosso amigo. Depois de conversar que a gente descobriu que a gente morava próximo, que a gente tinha esse amigo em comum e que foi por conta dessa importação que ele fez que eu entrei nos contatos dele. Isso em 2006 ainda. Tava na escola ainda, toda essa parte de adolescente. E aí quando foi no início de 2007, a gente se falava todos os dias, né? Passava a noite inteira conversando. Mas até então era amizade, a gente ficava conversando como qualquer outra pessoa que conversava. Não tinha nada a ver. Não tinha nada de má intenção, pelo menos na minha parte. Na minha também não, naquela época não tinha não. Era realmente uma amizade. Uma amizade que foi criando. Até por conta desse amigo em comum que a gente tinha e foi criando com ele também pra estreitar o laço mesmo e virar amigo. E até então era essa a ideia. O nosso grupo de amizade, o nosso núcleo de amizade ali, a gente se encontrava toda quarta-feira num local aqui no bairro que a gente mora. E aí eu falei com ele, poxa cara, tenho conversado muito com a Fernanda e tal, vê se você não consegue trazer ela aqui, ela parece ser muito legal e tal, o pessoal aqui vai gostar dela, ela também vai gostar do pessoal, vê se você não consegue trazer ela aqui pra conversar um pouco, pra distrair um pouco. Acabou que ele me chamou pra ir, eu fui, e no dia Eduardo chegou lá se achando, falando com todo mundo falando com ele e tal. Só que eu não sou muito de ficar rindo pros outros, não tenho muito isso, nunca digo. E aí ele chegou comigo, eu já tinha marcado comigo, e chegou em mim e falou, é você que é Fernanda? Óbvio que sou eu que sou Fernanda. Então, eu pra não dar uma resposta pra ele, falei, sou, e virei a cara. Ela tipo, respondeu, sou, e virou a cara, tipo, deu as costas pra mim, me deixou, tipo, dane-se. Tipo, marcou comigo, sabe que sou eu. Por que chegou e perguntou você, Fernanda? É lógico que sou eu. Tem demência? Não, e tipo assim, na época, adolescente e tal, conhecia muita gente ali no local que a gente se encontrou. Como eu falei, eram muitos amigos que ficavam ali juntos, então eu conhecia todo mundo. Amigos dele, no caso. Meu amigo. O amigo dela, só esse amigo em comum que era meu amigo e amigo dela também. Então, quando a gente chegava lá, todos os amigos, tudo junto, aí vinha um abraçava, vinha outro abraçava também, e ela lá paradinha no cantinho. Imaginou que eu fosse fazer isso. E eu imaginei que tipo assim, como a gente já tava conversando há um tempinho, ia ter, né, aquela proximidade de falar e de dar um abraço, de dar um beijo, sei lá, cara. Algo mais, né, mais caloroso. E não foi, eu fui falar com ela, simplesmente me descartou de cara. E aí acabou que com o tempo a gente foi conversando, foi se conhecendo melhor.
conforme desenvolveu dessa noite, a gente foi conversando, criando mais amizade. Aí ele realmente chegou pra conversar comigo normal, igual uma pessoa normal. Não ficou se achando no meio dos amigos dele. E aí a gente foi conversando. E toda noite a gente conversava no MSN, que tinha que esperar da meia-noite pra conversar. E aí a gente foi conversando. E foi criando essa proximidade cada vez maior, né? A gente se falava todos os dias e às vezes se ligava também. A gente passou a se falar por telefone, não só pelo MSN. Então eu ligava pra casa dela, ainda era telefone fixo. Ligava pra casa dela, a gente ficava horas conversando, passava a noite inteira às vezes conversando e foi criando mais essa proximidade. Até que começou-se a se gerar um interesse além de amizade. Tanto da minha parte, quanto eu acredito que da dela também, porque conforme eu fui conversando com ela, ela foi se abrindo mais. E eu percebi essa aceitação dela com relação a uma proximidade maior, além de amizade. E aí acabou que a gente marcou um dia, que a gente também já estava se encontrando algumas vezes, mas sempre no meio desses amigos dele. E acabou que um dia a gente acabou ficando. E aí ficou algumas vezes, eu meio que ignorei ele também um pouquinho, porque eu também não queria ser muito fácil. Acabei ignorando ele um pouquinho. E até que ele sumiu de vez. Porque foi meio assim, adolescente, tinha um monte de menininho lá por onde a gente ficava e tal. Eu era, tipo assim, vamos dizer, meio popzinho da galerinha de adolescentes ali e tal. E aí eu me sentia um pouquinho mesmo e tal. E aí com ela eu percebi que foi meio diferente. Ela não me dava muita bola assim, igual eu tinha das outras meninas. Depois que a gente ficou, eu comecei a sentir que com ela podia ser diferente, sabe? Era diferente das outras meninas. E aí o que eu fiz? Eu fui, conversei com ela, falei, cara, ó, eu tô sentindo que você tá sendo diferente, eu tô gostando de você real e tal. E ela meio que me descartou, falou, pô, eu não tô pensando em namorar e tal, eu tô tranquila e tal. Eu falei, cara, eu não tava acostumado com isso, né? Eu tava acostumado a meio que sempre dar certo. E aí ele foi, simplesmente sumiu, já que eu falei que eu não queria namorar, eu acho que ele queria namorar e eu não queria, e aí ele sumiu. Só que aí, quando a pessoa some, a gente começa a sentir falta. Até por a gente não ter muita amizade de conversar todo dia, isso e aquilo fazia falta. Porque, na verdade, a gente ficou só ficando por mais ou menos 6 meses. Mais ou menos Foi mais ou menos uns 6 meses. Não, mais ou menos uns 5 meses. De janeiro até junho, que a gente ficou ficando só. Mas aí você nesse meio tempo sumiu. E aí depois você voltou e aí a gente resolveu começar a namorar. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu, conversei com ela, falei, pô, já que você não quer, então realmente deixa quieto. Cada um segue sua caminhada aí. Eu tô gostando muito de você, mas se você não quer, eu também não vou ficar correndo atrás, sabendo que você não quer não. E aí isso eu fiz. Larguei de mão e deixei pra lá, fiquei um pouco chateado e tal. E aí a gente ficou aí mais ou menos um mês sem se ver. E aí passado esse um mês, eis que eu recebo não sei se foi uma mensagem, um depoimento no Orkut, eu não lembro quem foi. Mas eu recebi uma mensagem dela, né? Falando que queria conversar comigo, tudo mais e tal. Que tava sentindo saudade e tudo mais. Eu nem sei dizer o que eu senti quando eu vi aquela mensagem. Porque fazia falta, por mais que eu não quisesse namorar naquela hora, fazia falta não ter alguém pra conversar. E aí eu segui minha vida, cara. Voltei a fazer tudo que eu fazia, voltei a sair, voltei a curtir a vida mesmo e esqueci mesmo que ela existia. E aí quando ela voltou, eu tava numa situação meio que, como eu posso dizer, meio complicada, meio com várias enrolações ao mesmo tempo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí eu tinha algumas questões pra resolver. Eu me lembro como se fosse hoje, era aniversário da minha irmã e eu tive que sair correndo do aniversário da minha irmã pra ir num local que tava cheio de amigos e que ela ia estar também. E aí eu fui pra lá, a gente sentou na praça lá, a gente conversou e ela me explicou que ela também tava gostando de mim e tal, que ela percebeu que o tempo que a gente ficou longe, que deu saudade e tudo mais. A gente conversou ali e eu falei assim, pô, então beleza, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com a sua mãe e aí a gente começa a namorar. E assim foi feito. Eu fui até a mãe dela, conversei com a mãe dela e 10 de junho de 2007, tá vendo? Eu não esqueci. 10 de junho de 2007, a gente começou a namorar. Que lindo, cara! E aí depois a gente... 3 anos depois a gente noivou e 7 anos depois, eu falei isso pra ela, com 7 anos de namoro a gente vai casar. E não deu outra. A gente Foram 7 anos, 7 meses e 7 dias pra casar. Exatamente. Mais ou menos isso. A gente namorou por 4 anos, aí noivamos com 4 anos, depois mais 3 anos de noivados a gente casou. E tem 5 anos que a gente é casado. E é mais ou menos isso. Mais
história é essa. Sobre casamento, sobre tudo isso, a gente talvez faça um outro vídeo falando o que a gente fez do casamento, fez festa, Fez festa, fez tudo direitinho, foi muito legal. Foi muito legal. E talvez a gente faça um outro vídeo falando sobre essa parte. Se vocês tiverem interesse, bota nos comentários aí que a gente pode estar fazendo um vídeo sobre isso também. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história. É um pouco antiga, porque lá na época de 1901 era internet de escada, pra falar era difícil, não era? Completamente diferente Era do dia quase de uma hoje. conquista de antigamente. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história, muita gente queria saber, então tá aí. O Eduardo fala um pouquinho mais do que eu, porque eu realmente quase não lembro da Eu história lembro de inteira. tudo, eu lembro de tudo. E ele, como eu falei já, ele fala tudo nos detalhes, então eu quase não lembro de nada. Conforme ele vai falando, eu vou lembrando. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e ative o sininho, comente, compartilhe, fala sobre vídeos que vocês querem que a gente faça. Sigam a gente nas redes sociais. Qualquer coisa, a gente se vê por aí. Então é isso, tchau, tchau. Tchau!